Gente, aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Satisfação em conhecê-lo, pastor. Esse altar é seu, deixa Deus te usar. Fala Deus, toca-me com brasas no. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala Deus, fala Senhor, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Sou grato a Deus pela vida da pastora Cida Moura, por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez nesta igreja. Trago aqui o abraço do meu pastor presidente, pastor Lorival Dias Neto, e da minha pastora Noêmia. Amém? Estaremos juntos no Rio de Janeiro no próximo mês. Estaremos lá glorificando e exaltando o nome do Senhor no Ciber, no Rio. Minha esposa, a pastora Débora, também manda aí o abraço dela, meus filhos que estão em Brasília, e estamos preparando o primeiro encontro de líderes de jovens em uma chácara, um retiro só de líderes de jovens. Estamos trazendo os nossos líderes da Bolívia, da Bahia, do Goiás, do Mato Grosso. Estaremos reunidos só líderes de jovens, porque Deus quer fazer algo grande no nosso país, e a força da igreja são os jovens. Uma igreja que tem jovem aguerrido, jovem agarrado com o seu pastor, é uma igreja forte. E nós estamos ali, o pastor Lorival nos confiou a liderança do Ministério de Jovens ali na nossa igreja há 2 anos e meio, e nós estamos trabalhando para o Senhor. Meus queridos, estou aqui a trabalho, é a 5ª vez que eu venho a Rio Branco, mas sempre tive curiosidade. Já passei aqui na frente em uma das vezes que estive aqui, mas não, a igreja estava fechada, não estava tendo culto, e aprove Deus dos meus padrinhos de casamento, pastor Jair, pastora Beth, estarem aqui e me convidarem para estar aqui essa noite, a pastora aceitar esse convite. Pastora, muito obrigada. A honra é toda minha de poder nessa noite estar aqui com os irmãos. Quantos querem ouvir Deus falar aqui essa noite? Amém? Quantos estão preparados para o que Deus quer falar ao seu coração essa noite? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem que Deus fala? Você crê que Deus fala? Aleluia. Queridos, e Deus fala de muitas formas, e nessa noite o Espírito Santo do Senhor está aqui em nosso meio, e aqueles que estiverem com os corações abertos ouvirão a voz do Senhor em alto e bom som, dizendo ao seu coração que Ele está contigo. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, nós vamos ler apenas 5 versículos desse capítulo, e nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Está aí, né? Eu vou ler aqui na minha versão, a versão transformadora, diz assim: eu lhes digo a verdade.
2 pontos. Queridos, todas as vezes que na palavra do Senhor você vê 2 pontos, é porque Deus quer chamar a atenção para o que vem a seguir. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Repete comigo: o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai diante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Repete comigo: nunca seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos nessa noite diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é alimento, Tua palavra que é vida, Tua palavra que é luz para o nosso caminho, Tua palavra que é alicerce, a Tua palavra que é o farol dos nossos olhos, a Tua palavra que é semente, Senhor, e que esta noite, plantada em nossos corações, germine, Senhor, e dê frutos, e frutos de arrependimento, em nome de Jesus, amém. Queridos, o contexto desse texto é o seguinte: Jesus tinha acabado de curar um cego no capítulo 9, e foi uma cura inusitada, onde ele entrando na cidade, aquele cego então pede esmola para ele e para os seus discípulos, e eles perguntam: quem pecou, ele ou a mãe dele? E Jesus diz: ninguém pecou, nem ele nem os pais dele, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus então faz lama, faz lodo com a saliva, passa nos olhos daquele homem, ele é curado, e isso cria toda uma confusão naquele lugar, uma confusão. As pessoas chamam aquele homem, porque ele era cego de nascença, as pessoas chamam aquele homem, querem entender o que aconteceu, nem o homem sabe o que aconteceu, e eles perguntam: quem te curou? Ele diz: eu não sei quem é, eu sei que foi um homem que passou por aqui. Chamam os pais daquele rapaz e perguntam: como que o seu filho está enxergando? E aí os pais dele dizem: eu não sei, eu sei que ele nasceu cego e agora está enxergando. E aquele movimento todo termina aqueles homens expulsando aquele homem que estava cego e agora enxerga da sinagoga. E eles então vão conversar com Jesus, revoltados por aquilo que Jesus tinha feito. E Jesus então termina o capítulo 9 no versículo 40 dizendo: e alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe: nós também somos cegos? Fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus é aquele revelado por João, que é o homem naquela situação em que traz os opostos, luz e trevas, vista e cegueira, audição e surdez. Jesus é aquele que veio para mostrar para este mundo que existe um Deus no céu, que faz dividir aquilo que o homem acha que é inteiro, confundir a mente daqueles que se acham sábios. E o nosso Jesus, ele veio mesmo para confundir, e ele começa o capítulo 10 contando essa história, uma história bem típica daquela região, em que todo mundo conhecia esse vocabulário de ovelha, de pastor, de aprisco, de curral. As pessoas estavam acostumadas com essa cultura. Mas no próprio capítulo 10, a palavra vai dizer que aquelas pessoas não entenderam o que Jesus tinha dito. E eu consigo ver Jesus calmamente,
explicando para aqueles homens o que ele quis dizer. E ele faz duas afirmações. Ele diz: eu sou a porta. E depois ele diz: eu sou o bom pastor das ovelhas. Aleluia. Queridos, mas eu quero destacar aqui neste texto o que Jesus nos traz sobre ouvir a sua voz. Jesus afirma nesta história que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu não sei se você sabe, a ovelha é considerado o animal mais, não vou falar essa palavra, menos inteligente. A ovelha é considerado no reino animal o animalzinho mais calmo, mais dócil que já Deus pode ter feito. Por que será que a palavra de Deus compara a ovelha a nós? Será que nós somos tão calmos assim? Tão obedientes como a ovelha? Meu Deus, hein? Mas o que eu quero chamar a atenção é para o seguinte, queridos: Jesus está trazendo uma história para dizer que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu trouxe uma imagem, eu quero que vocês projetem para mim essa imagem. A imagem que eu mandei no zap aí. Eu trouxe uma imagem muito interessante, é um objeto super cobiçado nos dias de hoje. Todo mundo sabe o que é isso daí? Não, isso não é um fone de ouvido. Isso daqui é o fone de ouvido. Este fone de ouvido é fabricado pela Apple. E você sabe quanto custa este fone de ouvido? R$8.000. R$8.000 em um fone de ouvido. E este objeto tão cobiçado hoje pela juventude, pastora, me perdoe, eu tenho pregado tanto para jovem que eu já estou pegando o vocabulário deles, tá ligado? Outro dia o pastor Lorival me chamou para pregar no culto de domingo à noite, eu já avisei ele, falei: pastor, eu vou ter que ficar me policiando aqui, pastor, porque para pregar para jovem você tem que, né? Entendeu, velho? Lá em Brasília o tal do velho é misericórdia, né? Este fone de ouvido é um dos itens mais cobiçados na internet. Se você der uma gugada lá, você sabe que gugar virou verbo, né? Eu google, tu gugas, ele guga, né? Você entra no Google lá e coloca assim, ó, fone mais caro do mundo. É o fone da Apple. Você anda de ônibus, eu ando muito de ônibus em Brasília, as pessoas não conversam mais, cada uma no seu mundo no fone de ouvido. Você viaja de avião, as pessoas não conversam mais, as pessoas não interagem mais, cada uma no seu fone de ouvido. As crianças hoje, outro dia nós fomos fazer uma conferência de jovens numa igreja nossa no Goiás, e tinha um menininho de 8 anos, eu disse: se eu te der 8 anos de idade, e eu disse para ele: se eu lhe der um cartão de crédito com créditos ilimitados, o que você compraria no shopping? Ele disse: um Apple Watch, um iPhone e um fone Bluetooth. 8 anos de idade. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Que nós não estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Obrigado, pode tirar a imagem. A verdade é que nós estamos muito ocupados com as nossas vidas e não estamos preparados, sensíveis à voz de Deus. E você acha que os jovens que cobiçam este fone de ouvido estão lá fora da igreja? Estão aqui dentro. E eu não preciso nem fazer propaganda das letras das músicas que os nossos jovens carregam nos seus celulares. Não preciso fazer propaganda.
Mas eu tive a curiosidade de entrar no Spotify e ler a letra da música mais ouvida no mundo no Spotify. E você sabe o que a letra da música diz, pastora? A letra da música no coro diz assim: eu sou suficiente e para o meu amor, para mim mesma. Nós estamos voltando na época da história do humanismo, onde o homem é o centro de tudo. Basta você entrar no perfil do Instagram das pessoas. Ou você acha que o inimigo inventou a selfie por acaso? Pastor do céu, quem falou que quem inventou a selfie foi o inimigo? Tudo que existe no céu e na terra é de Deus, e tudo que existe foi Deus quem criou. O inimigo só deturpa e usa para o mal. Eu não estou dizendo que é pecado fazer selfie. Eu estou dizendo que cada selfie que você faz, quem está no centro da sua vida? Moisés, quando estava no deserto com o povo, de forma rotineira, ele se retirava do meio do povo, ia até uma tenda. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 9, diz que Moisés entrava nessa tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Sabe o que está faltando? É a glória de Deus descer sobre nós. É estarmos preparados para ouvir a voz de Deus. Quando ele se retirava, a glória de Deus descia sobre ele. No seu celular tem um aplicativo que mede quanto tempo você ficou nas redes sociais em um dia. E eu lhe pergunto, 10% desse tempo você esteve com o Senhor? Não, pastora, não estou aqui exortando a igreja, em nome de Jesus. Eu estou aqui mostrando o que o Cristo veio nos falar. Ele diz que a ovelha conhece a voz do seu. Então, de forma prática, como nós podemos aplicar este texto às nossas vidas? Primeiro, ouvindo a voz de Deus. E quando você se ajoelha para orar, você é uma metralhadora santa. Senhor, obrigado porque eu estou aqui, pelo dia que passou, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo meu trabalho, pela minha família. Senhor, abençoa a pastora, abençoa a igreja. Senhor, em nome de Jesus, abre aquela porta para mim. Amém. Aí o Senhor vai pegar a harpa, falar com você, você deita e dorme. Uma metralhadora santa. Como ouviremos a voz de Deus se não nos calamos? Mas pastor, nós somos um povo pentecostal. Gostamos de barulho, poder, glória. Quando ouviremos a voz de Deus? Todas as quartas-feiras, às 11 horas da noite, eu e todos os líderes de jovens da nossa igreja nos reunimos online para tirar 1 hora de oração. E nós começamos com 10 minutos de puro silêncio para ouvir a voz de Deus. Você já experimentou isso? Uma coisa é você se calar, outra coisa é você silenciar a sua mente. Porque nem sempre quando você se cala, a sua mente está em silêncio. E hoje, com os muitos impulsos que a internet nos proporciona, nossa mente não para de funcionar. Você já reparou? Que a sua mente não para de funcionar? O que Deus está querendo nos dizer essa noite é que nós precisamos nos silenciar para ouvir a voz dEle.
E sabe o que me chama a atenção? No versículo 3 que nós lemos, diz que o porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Queridos, você acha que alguém vai precisar se aproximar de mim se eu estiver falando no microfone? Se a pessoa estiver a 100 metros de mim, ela vai me escutar, mas aquieta a minha alma, descansa no Senhor. Em 2021, na segunda onda da pandemia, a minha irmã mais velha pega Covid, com 1 semana internada, com 4 dias é entubada, com 20 dias é colocada naquela máquina ECMO, com 20 dias de ECMO é colocada na máquina hemodiálise, e com 34 dias de internação, o médico liga para o meu cunhado e diz: pode chamar a família para se despedir. Nós chegamos naquele hospital, ela estava naquela 48 anos de idade, saudável. Quando nós chegamos na UTI, a UTI estava aberta. O coração dela ainda batia por conta da noradrenalina que entrava na veia dela. Em uma femoral saía o sangue, trocava gás carbônico com oxigênio e voltava na outra femoral. Aqui saía outra mangueira, fazia hemodiálise e voltava o sangue limpo. Eu me sento ao lado da cama, abro Marcos capítulo 17 e leio em alta voz: aqueles que creem em mim, estes sinais os seguirão, em meu nome curarão os enfermos. Eu coloquei a mão sobre ela e disse: se esta palavra é verdade, levanta a minha irmã daqui agora, Senhor. E sabe o que aconteceu? Silêncio no céu, e Deus a levou. Sabe por quê, queridos? Porque Deus fala quando Ele quer, porque Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, e nós, quando ouvimos a voz do Senhor, nos aproximamos dEle. Quem se revolta com Deus quando tem uma perda, são aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus dizendo: eu sou o pastor da ovelha. E durante muitos meses as pessoas vinham nos consolar e eu dizia: olha, muito obrigado, foi a vontade de Deus. Porém um dia o Espírito Santo testificou no meu coração e disse: como pode um Deus deixar um homem viúvo aos 46 anos, 2 filhas jovens solteiras, sozinhas, sem a sua mãe nessa terra? É muita dor, é muito sofrimento. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que tanta dor? E sabe o que o Senhor testificou no meu coração? As dores neste mundo vieram e virão sobre a sua casa para te lembrar que você não é desta terra, você é cidadão do céu. É por isso que as dores vêm, é por isso que ela bate lá na porta da sua casa, entra sem que você a convide e ela chega. Aí eu entendi por que Tiago, escrevendo a carta aos Hebreus, ele coloca no capítulo 1: alegrai-vos com as tribulações, porque são as tribulações que nos lembram que nós não somos dessa terra.
Nós somos cidadãos do céu. Então toda vez que você estiver passando por provações, faça silêncio e escute a voz de Deus dizendo: eu cuido de você. Aleluia. Segunda aplicação deste texto: a voz de Deus gera intimidade. Versículo 4: Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Oh, querido, se tem uma coisa nessa terra que é música para os nossos ouvidos, é o quê? O seu nome. Especialmente o meu, que é um nome totalmente esquisito. Que na verdade não é meu, é do meu pai. Eu sou Júnior. Pensa, quem é que põe o nome num filho de Edércio? Quem, meus irmãos? Quem? Oh, Jesus! Glória a Deus pelo nosso nome, né? Dê glória a Deus aí pelo seu nome, querido. Aleluia! Sabe por que eu me alegro com este nome estranho? Porque naquele dia do juízo final, ele vai ser o único que não vai errar o meu nome. Ele vai dizer: Edércio, e eu vou entrar nas portas do céu. Aleluia! Se você escrever meu nome no WhatsApp, ele corrige para exército. Só para você ter uma ideia do nível. A voz do Senhor quer trazer intimidade aos nossos corações, queridos. Intimidade com Ele. João 15 vai dizer que nós somos amigos do Senhor, porque nós sabemos, Ele não é nosso Senhor e nós somos só servo dEle, mas Ele quer ser o nosso amigo, porque nós sabemos o que Ele faz. Intimidade, Ele quer conversar com você, Ele quer falar com você. Então o relacionamento do pastor com as suas ovelhas, ele é feito através do som. E olha o poder que a voz de Deus tem nessa terra. Deus fala e as coisas acontecem. Haja luz, o que aconteceu? Houve luz. É o poder da voz do Senhor. Mas nós estamos vivendo uma geração da semente que caiu no meio dos espinhos. Muito atarefados, correndo para lá e para cá, é tanta atividade. A semente que caiu no meio dos espinhos, e Jesus explicando a parábola do semeador, vai dizer que os espinhos são o quê? As preocupações desta vida. Oh, queridos, o dia que você experimentar viver na intimidade da voz do Senhor, da sensibilidade, você vai entender que é Ele que te carrega no colo. Ele é o pastor. Diz a palavra que nós lemos, que Ele chama as suas ovelhas pelo nome e elas o seguem. Terceira e última aplicação. Nós precisamos discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. E pensa um dom espiritual que está escasso na igreja. É o dom do discernimento. Basta olhar as redes sociais dos irmãos. Misericórdia. Discernimento do que é santo, do que é profano, do que vem de Deus e do que não vem de Deus. Nós perdemos a noção de discernir a voz do Senhor. Estamos muito duros, engessados, e não temos mais a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, escuta o que Jesus escreveu no versículo 5: nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Quando uma voz estranha entra em nossas vidas, há algo danoso acontecendo em nossas vidas. Quer ver só um exemplo de uma voz estranha entrar num ambiente onde Deus reina e tudo se desfazer?
está Adão e Eva no jardim, na viração do dia, diz a palavra que soprava uma brisa quando o Senhor ia chegar no jardim. Era o prenúncio de que Deus chegaria e falaria com Adão e Eva. Mas um dia entrou uma voz estranha no jardim, e Eva deu ouvido àquela voz, e tudo começou a arruinar. Você sabe qual é o problema hoje? Vou falar agora para os jovens. É que quando você, jovem, está passando por um momento difícil, você procura alguém da tua lateral, um jovem, um adolescente da tua idade. Não faça isso, são vozes estranhas. Procure alguém superior a você. Você tem um líder, você tem pastores, você tem pessoas com experiência, pessoas de Deus para te orientar, para te aconselhar. Não procure pessoas laterais, procure alguém superior a você, usado por Deus na sua vida. Vozes estranhas estão levando pessoas a subirem em lugares e se jogarem lá de cima, desistindo da própria vida. Em Brasília existe um shopping que eles tiveram que fechar todo um shopping de blindex, de vidro, e colocar redes, porque os jovens subiam no último andar desse shopping e se jogavam lá embaixo, ouvindo vozes estranhas. E essas vozes, elas estão vindo pelo meio mais criativo que Satanás encontrou, chamada internet. Me preocupa um casal sentado à mesa, jantando, almoçando no restaurante, e uma criança de 3, 4 anos assistindo vídeos ilimitados no YouTube. Termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. O que essa mente está ouvindo vai descer para o coração. Sabe por quê? A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra. A palavra. Vocês sabiam que os principais empresários nos Estados Unidos, no Vale do Silício, não permitem seus filhos até os 18 anos terem celular e tablet? E nós aqui colocando o celular na mão dos nossos filhos com 2, 3 anos de idade. Porque eles sabem o dano que isso faz na vida das pessoas. Meus queridos irmãos, nós precisamos discernir o que vem da voz do Senhor e o que não vem da voz do Senhor. Eu quero concluir a minha palavra dizendo lá no versículo 27, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu perguntei para o Senhor: mas Senhor, um culto de ensino, terça-feira, falar sobre a voz do Senhor? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: existem pessoas naquele lugar que estão perguntando, por que eu não falo com elas? Existem pessoas aqui que oraram dizendo assim: por que tem tanto tempo que Deus não fala comigo? Deixa eu te dar a resposta nessa noite. É porque você não está tão próximo do Senhor para ouvir a voz dele. Meus queridos, nessa noite, ouça a voz do Senhor falando ao teu coração. Na hora da angústia, ouça a voz do Senhor te acalmando. Na hora da tristeza, ouça a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo. Na hora da ansiedade, ouça a voz do Senhor dizendo: acalma o teu coração, aquieta a minha alma. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 30, versículo 21, ele diz: quando te desviares para a direita,
Quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Fique de pé, eu quero orar por você. Queridos, Deus colocou no meu coração o desejo de orar por aquelas pessoas que têm buscado do Senhor um direcionamento, ouvir a voz do Senhor dando um direcionamento. E nessa noite você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque era o dia da sua região estar aqui, não.